Opa, senta aí que vem história, velho. Uma história de um tema que surpreendentemente continua ainda atual, o formato da Terra. A questão que suscitou esse vídeo aí foi o volume 1 da coleção de história da revista Scientific American, em que o autor Rudolf Simek desmonta, né, com base numa série de argumentos, aí a ideia, a crença de que na Idade Média, no período medieval, acreditava-se que a Terra era plana, né, uma coisa que a gente encontra aí um monte, né, de autores aí afirmando. Esse Rudolf Simek afirma o contrário com base numa série de documentos aí medievais. Vamos ver aí então que documentos, né, que depoimentos, né, que enfim, que ele traça, né, alguns excertos aí desse artigo. Em 1492, diz o autor, quando Martin Behaim fabricou o primeiro globo terrestre e o chamou de Erdapfel, maçã terrestre. Ele se remeteu à tradição medieval, 1492, formalmente, ali nos períodos históricos, né, já é a Idade Moderna, não é a Idade Média, mas esse rapaz que fabricou o primeiro globo, ele diz que estava se remetendo, né, que tinha feito aquele globo que ele fez, aquela maçã terrestre, como ele nomeou, com base no que ele leu aí da Idade Média, com base em fontes que ele leu do período medieval. Mais ainda, o manual de astronomia mais conhecido nas universidades medievais era o Liber de Sphera, Tratado sobre a Esfera, escrito pelo inglês Jean de Sacrobosco, na primeira metade do século XIII, 1200 e pouquinho então. O autor tratava das bases de geometria e da astronomia, apresentando provas evidentes da esfericidade da Terra e de outros corpos celestes. Agora, depoimento aí, né, o documento mais elucidativo a respeito dessa questão, né, talvez seja o de São Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino viveu no século XIII, ele foi canonizado aí no século seguinte, no século XIV, em 1323, pelo Papa João XXII. Né? E ele, então, teria dito, né, seria um dos que afirmou, né, principais a afirmar que a Terra é redonda. Disse ele em sua obra máxima, a Summa Theologica. Diz ele, assim o astrônomo e o físico demonstram a mesma proposição, por exemplo, que a Terra é redonda. Mas o astrônomo o prova por meio das matemáticas, quer dizer, com cálculos abstratos, enquanto o físico se apoia em provas concretas, em fatos experimentais. Bom, enfim, né? Então o autor, esse Rudolf Simek, nesse volume 1 sobre história aí, né, da Scientific American, ele apresenta mais aí algumas evidências e tal a respeito disso, né, de que na Idade Média não se acredita, nem todo mundo acreditava que a Terra era plana, já tinham pessoas na Idade Média ali, né, afirmando do formato esférico, do formato redondo, né, do planeta Terra. Como que começou essa história então, né? Quem que começou a espalhar que na Idade Média a Terra era plana, acreditava-se, né, que a Terra era plana? O próprio Rudolf Simek, ele apresenta alguns indícios disso, né, mas da onde que surgiu esse pensamento, né, mas a gente consegue ver isso principalmente um pouco a partir do humanismo do século XVI e principalmente, né, a partir do iluminismo, né, a gente consegue ver que a partir do século XVII, principalmente a partir do século XVIII, como uma forma de desacreditar a Igreja Católica, que era uma das coisas que os iluministas mais fizeram, né, naquela tentativa de romper a relação entre política e religião, eles começam então, né, a desacreditar, fazer coisas para desacreditar a Igreja Católica, até para diminuir o poder dela e tal, né? Então teria sido mais ou menos aí nesse contexto que surgiu essa noção, essa ideia de que na Idade Média todo mundo acreditava que a Terra era plana. Poderia ter muita gente que acreditasse, né, mas não dá para a gente generalizar, né, como a gente viu aí nessas evidências levantadas por esse autor. Muita gente já está com um pensamento diferente, já está acreditando aí no formato esférico, no formato redondo da Terra. Tá? E hoje, então, século XXI, o que acontece, né? Como é que se volta tanto assim no tempo, né? Nas ideias e tal, né? Hoje a gente está vendo
pessoas aí, né, acreditando, né, em formato plano da Terra, mas nem vamos falar nisso nesse vídeo aí, porque o assunto não é esse. A gente aqui no canal, a gente fala de coisas sérias, beleza? Ah, não, peraí, não vai embora ainda. Já curtiu aí, tem certeza? Já se inscreveu aí? Então tá, agora sim, até o próximo.